Olá a todos, vamos começar mais um Papo Cabeça. Hoje o nosso papo é com a doutora Maria Francisca Mauro, psiquiatra, mestre e doutoranda da UFRJ. Vamos ter um papo muito legal sobre psiquiatria. Olá, Uli, muito prazer, obrigada pelo convite. Espero estar contribuindo aqui no seu conteúdo sobre saúde geral e também nesse tema que eu tanto gosto e me dedico. Perfeito. A ideia aqui realmente do Papo Cabeça é, apesar, eu sempre falo assim, eu sou médico, mas aqui eu quero ser um leigo, eu quero conversar com outro médico para tirar as dúvidas que as pessoas têm. Aham. E para começar isso, eu vou fazer uma pergunta que é muito comum no meu consultório. Psiquiatria e psicologia. Qual é a grande diferença? O paciente vai no meu consultório e fala assim, doutor, será que eu tenho que ir no psicólogo ou será que eu tenho que ir no psiquiatra? Qual é a resposta para esse paciente? Nossa, Uli, essa pergunta foi fundamental, porque é o dia a dia nosso. Quando a pessoa passa por um problema de cabeça, né? Que ela passa por algum problema emocional, ela fica muito dividida. Até que ponto isso que eu estou sentindo, eu preciso procurar alguém para conversar, me orientar, desabafar e me reorganizar, que no caso é o papel do psicólogo, ou eu já estou num nível de doença, estou num nível de sofrimento que eu devo ir ao psiquiatra. Então, a diferença principal é, o psiquiatra ele é médico, ele fez uma residência em psiquiatria, ele vai medir se aquele sofrimento emocional, ele é um quadro de adoecimento emocional. Quais dicas que eu posso dar aí para quem está acompanhando a nossa conversa, decidir o que buscar? Quando aquele sofrimento já impactou a pessoa, dela conseguir trabalhar, estudar, se ela está mais de 15 dias sem conseguir retornar o que ela entende como ela sendo na vida. Então, quando você tem uma mudança da sua natureza de ser, de sentir uma intensidade muito grande, que invade as suas atividades do dia a dia, é o psiquiatra. Agora, às vezes, quando você terminou um relacionamento, está com um problema no casamento, problema com os filhos, um problema mais assim, concreto, que você identifica uma causa e você quer entender como contornar aquela questão de trabalho, de carreira, é um sinal de que a psicologia, né, você poder se orientar perante aquela questão, já vai te ajudar. Então, isso é sempre um dilema quando as pessoas decidem que vão buscar ajuda em saúde mental. Então, pelo que você falou, me parece assim que quando eu como indivíduo, eu como paciente, Aham, eu sei qual é o problema, eu já sei o que aham, está me incomodando, um psicólogo seria, digamos, um caminho bem interessante. Quando isso. eu não sei, quando eu estou sofrendo, quando eu estou com algum distúrbio, enfim, algum problema a resolver, e eu não sei o que eu estou sentindo exatamente, Uhum. é um diagnóstico mais complexo e a gente precisa de um psiquiatra para dar esse diagnóstico de algum transtorno, é isso? Isso, acho que você foi perfeito nessa colocação, porque também pode acontecer, e aí eu acho que essa que é a maravilha da saúde mental, da emoção humana, da nossa cabeça em si, pode ser que às vezes esse sofrimento que você está no dia a dia, você não está identificando o que está te causando. E não necessariamente isso é um transtorno, um adoecimento. Então, isso é um exercício também do diagnóstico, da gente entender como que aquela pessoa está se localizando na história de vida dela. E aí, a partir daquela história de vida, a gente vai medir se tem alguma ruptura, se a forma que ela está experimentando a vida dela tomou uma dimensão de adoecimento. Então, às vezes, o caminho é passar por uma avaliação de um profissional. O próprio psicólogo pode decidir, de acordo com o que ele avaliar, encaminhar para um psiquiatra. O mesmo acontece, às vezes, quando a gente examina alguém e vê que, naquele caso, a pessoa não necessita, não tem um diagnóstico, ela está com um problema, vamos falar assim, existencial, de orientação na vida, que não é caso de medicamento e ela precisa, sim, de um acompanhamento de uma psicoterapia. Eu acho que a mensagem principal que eu sempre falo é: procure ajuda, referencie-se em bons profissionais para ter um direcionamento correto desse suporte em saúde mental. E a gente falou agora sobre justamente as pessoas, essas reflexões, né, que todos nós Aham, passamos pela vida, né, e a gente teve um período aí passado de uma pandemia, de uma mudança na aham, estrutura, digamos, da humanidade, a gente longe de todo mundo, confinado, né? aham. Será que isso gerou mais doenças mentais? Será que as pessoas começaram a gerar mais doenças mentais, começaram a refletir sobre suas vidas ou, de fato, isso tudo que mudou no mundo trouxe à tona algumas outras doenças? Boa pergunta, Ulisses. Isso é um desafio, porque a pandemia realmente, em termos de crise da nossa modernidade, ela
foi um momento de ruptura, que nós nunca havíamos experimentado dentro da área, né, dessa era de comunicação, do que a gente tem de comunicação, essa questão do isolamento social, das marcas, da gente ver esse impasse que, apesar de tudo que a gente já tem, de avanços tecnológicos da área de saúde, a gente se deparou ali com um impasse nosso humano. Então, essa questão da pandemia, sem dúvida, ela trouxe mais sofrimento emocional. Em termos, vamos falar assim, científicos, quando a gente vai para dados, a gente ainda não tem uma medida de aumento de incidência, né? Aumento de casos novos de adoecimento. Mas você tem marcadores de mais sofrimento, sim. Quando a gente vai avaliar as pessoas estão mais sofridas, as pessoas estão mais desconectadas emocionalmente e estão confundindo muito essa complexidade do dia a dia, da tecnologia, da forma de comunicação, de estarem doentes. Então, é um impasse grande que criou nas nossas rotinas a pandemia. Eu acho que ainda a gente está com os efeitos do que isso trouxe, do que a gente teve que fazer de isolamento. As marcas da saúde ainda estão em construção, o que isso determinou na saúde mental. Perfeito. E é super interessante você falar sobre isso, e eu reflito muito sobre esse tema, que eu vejo que a pandemia trouxe isolamento, mas me parece que as pessoas, depois da pandemia, continuaram isoladas, né? Porque as pessoas se habituaram a usar tecnologia, usarem Instagram, usarem YouTube, usarem outras plataformas de comunicação, senão essa comunicação que a gente está tendo agora, pessoal, pegar numa pessoa, pegar numa mão, abraçar. Será que a pandemia também fez as pessoas se distanciarem? Aprenderam assim, é mais legal ser amigo dos outros numa plataforma digital do que pessoalmente? Olha, Nilly, eu acho que isso aí realmente a gente verifica, porque está tendo uma desconexão social muito grande. O consumo de horas que as pessoas ficam na tela quando a gente recebe aquelas notificações do celular, as pessoas estão com mais dificuldade de estarem com as pessoas, especialmente os mais jovens, que eles já nasceram, os que nasceram a partir, né, quem está com 15 anos, 20 anos, imerso na tecnologia. E até quem não é. Por quê? Porque a gente tem essa facilidade do tempo, da urgência, de se comunicar ali pelas redes, mas é uma comunicação que ela não tem o tempo do outro. A gente aqui está conversando e eu tenho que esperar o seu tempo, você esperar meu tempo, para a gente poder construir uma conversa. E as conversas hoje estão fragmentadas. Então, sem dúvida, tem sim esse maior isolamento, porque na rotina das casas, em geral, né, é um desafio a gente viver agora na realidade. Eu acho que esse é um impasse, acho que da humanidade, né? A gente superar toda essa tecnologia que nos é oferecida e manter a conexão humana. Acho que é um desafio dos nossos tempos. É engraçado, esse desafio é tão grande, né? Que eu estava um dia desse conversando com um amigo e eu ri muito, né? Que hoje em dia, no seu aniversário, se alguém te ligar, é um luxo, né? As pessoas, no máximo, mandam palminha no WhatsApp, né? Então, fica a dica. Tem alguém que você gosta na sua vida? Algum que você tem um carinho? Liga para essa pessoa. Vai na casa dessa pessoa, dá um abraço, dá um aperto de mão. Isso acho que muda a nossa cabeça como ser humano, né? Eu acho que você falou o essencial, né? Eu acho que quando a gente abraça alguém, quando a gente está com um amigo, quando a gente recebe carinho de quem a gente tem uma conexão emocional, valores e tudo que a gente vai construindo ali, né? Nós que somos médicos, né? Quando a gente está ali perante um ser humano que deposita a sua saúde, a confiança na gente, o tanto que isso é importante nesses encontros de valores, de humanidade, essa ligação que você falou, né? Eu acho que uma ligação de qualidade. Eu acho que o que a gente tem que mais valorizar são laços, né, afetivos, na intimidade também sociais, que eu acho que reforcem esse lugar humano nosso, que todos necessitamos, né, desse lugar de aconchego, né, gente? A gente quer pessoas que pensem, que reflitam, que colaborem, né, com essa construção que a gente tem de sociedade também. Acho que tudo isso que você falou, acho que é o que torna a gente mais vivo. Perfeito. Um tema também que eu acho super interessante, né, que eu estava conversando, e até logo mais aqui no começo estava conversando com você, né, e falando assim, da minha experiência de vida. Antigamente, quando eu era criança, eu ficava esperando a sessão da tarde, esperando o desenho do domingo, o programa da noite para ver, né? E um táxi, a gente ia para a rua, tem que levantar a mão, chamar um táxi, não tinha com tanta facilidade. A comida, você ia andando na rua, no restaurante, pegava o delivery, né? Hoje em dia, todo mundo está
celular, isso tudo é muito imediato, né? Será que o mundo ficou ansioso? O mundo é mais ansioso hoje em dia? O mundo precisa desse imediatismo? Isso está causando problema nas pessoas, de uma forma geral? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que isso não é uma questão de adoecimento, né? Assim, de ansiedade enquanto adoecimento emocional, mas um padrão da relação social esvaziada. Porque quando a gente pega e passa a usar só plataformas como meio de entrega de serviço, de alguma forma a gente também retira as pessoas que nos prestam o serviço, nos tiram esse caminho do diálogo, do boa tarde, do oi, como vai, do pedido, do uso da palavra para a gente poder mediar um pedido, de aguardar, que nem você falou. Eu também fui criada, enfim, assistindo Sessão da Tarde, programa Silvio Santos, esses programas que são marcos aí, né, da televisão brasileira, e hoje é tudo streaming. Né? Você tem on demand, ou o que você quiser assistir, na hora que você quiser assistir, você escolhe o que você vai escutar, você escolhe o que você tá afim, e por vezes a gente não tem mais nem comercial. Então, você não tem aquele tempo de espera do que pode surgir de novo. Porque você está sempre querendo o que vai te agradar naquele momento. Sem dúvida, isso cria uma dificuldade de tolerar o que não necessariamente eu quero naquele momento. Isso cria dificuldade de relacionamento também. E os prazeres parecem são fugazes, né? Assim, como é tão rápido a gente trocar o que a gente está consumindo, está vendo, né? Parece que, digamos, aquilo que traz um bem-estar parece que é muito, muito rápido, né? A gente não tem aquela pausa assim, eu queria comprar uma coisa, queria comprar um carro, queria fazer uma viagem, e parece que tudo passa muito rápido, essa sensação de bem-estar, né? Digamos, com as coisas da vida, né? Isso é ilusão, né? Então, está se favorecendo, acho que com essa era da comunicação, de tentar... tudo se torna uma medida de consumo. Tudo se torna... Você pode viajar, tirar 10 mil férias ao longo do ano. Você pode comprar tudo, você pode, mas a conta não fecha, né? A gente tem que... Essas conquistas de curto prazo, elas não nos validam em longo prazo, como às vezes quando a gente tem que pensar numa carreira, em projetos que são de longo prazo, né? Então, acho que educar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os jovens, ajudá-los a entender que tem esses prazeres imediatos, que todos nós gostamos dessas faíscas de ilusão, quem atira a primeira pedra, quem não gosta, né? Mas também a gente tem que moderar isso por conquistas que representem realmente uma validade para as nossas vidas. Eu acho que a gente tem que nos debruçar sobre isso. Eu acho que é um desafio para todos nós. Abrir mão, né? Eu acho que tolerar o aguardar é um exercício hoje diário. É muito difícil, né? As pessoas não estão acostumadas a aguardar, né? A gente que é médico, a gente sabe, né? Nossa. Eu imagino você, né? Eu ainda sou só a cabeça de operar a cabeça, né? Você que tem que tratar a cabeça das pessoas, eu acho que a pessoa, quando manda uma mensagem para você, eu ligo para você, ela quer bate pronto, né? Também eu faço um diálogo, acho que eu sou muito feliz com os meus pacientes, assim, quando eu recebo eles para cuidado, eu sempre falo assim, por favor, não me envie áudio, não me envie um podcast com o que você está sentindo, porque pode ter um desencontro, pode ter uma gravidade, eu posso me perder ali. Então, eu acho que é também ir dialogando. Eu vou explicando para os meus pacientes, olha, me liga. Eu peço para os meus pacientes que eles me liguem quando eles precisarem de mim. E vou também, assim, construindo isso para que eu entenda, porque senão é tanta coisa no WhatsApp que eu posso perder um pedido de ajuda urgente. Eu posso ali não responder aquela crise emocional à altura que ele precisa. Então, acho que isso é né, nós podermos explicar para as pessoas como que a gente está disponível para elas. Nós não temos como estar disponível a todo tempo. Então, acho que essa construção da relação médico-paciente, acho que ela está cada vez mais delicada e precisa ser comunicada de uma forma que não deixe coisas em aberto, porque vem mal entendidos graves aí. E por curiosidade, assim, como você falou, assim, que as pessoas às vezes procuram ter uma necessidade real.
Funciona bem na psiquiatria uma consulta online? O paciente conversar com você por vídeo? Como é que funciona isso? Eu não gosto. Aham. Eu sou, digamos, escola velha. Eu gosto de pegar na mão, conversar, Aham. tocar, examinar. Mas como é isso na psiquiatria? Como é que funciona isso? É interessante você falar, porque assim, de acordo com o caso, é possível a gente fazer o acompanhamento dele de forma online. Então, eu já fazia atendimentos online até mesmo antes da pandemia. Eu já tinha pacientes que, enfim, que faziam esse acompanhamento, haviam se mudado e já faziam acompanhamento. E hoje eu tenho muitos pacientes que eu faço acompanhamento online, depende muito da natureza do problema e também da pessoa, porque é muito interessante que às vezes a pessoa. Eu tive isso com os mais jovens, minhas jovenzinhas, mesmo no alto da pandemia, quando a gente estava assim, sem poder sair. Eu saía de casa para atender no consultório minhas pacientes de 20 anos. Elas não toleravam o atendimento online. Olha que interessante. Os mais idosos não queriam sair de casa, ameaçados, enfim, bem confinados, os que não, né, precisavam da ajuda dos filhos, do neto para que pudesse fazer as consultas de forma online. As jovenzinhas não abriam, os jovenzinhos não abriam mão de presencial. Então, acho que como tudo na clínica, né, um exercício de também ver o que a pessoa se adapta à especificidade do caso. Tem casos que, de acordo com a gravidade, também não é interessante atender online e pode ser um risco para a pessoa. E é uma construção, como tudo, né? A gente tem que ir entendendo o efeito disso, a construção, mas é perfeitamente viável. Eu acho que a telemedicina para a psiquiatria, ela pode ser é uma ferramenta muito útil. Perfeito. E é importante todos saberem que a telemedicina ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Isso tudo hoje em dia o médico pode atender online, o médico pode prescrever online. Isso tudo existe plataformas de segurança, de sigilo de informação para isso. Então é completamente factível e de uma forma muito segura para todo mundo. Aham. Um, um, um tema que sempre me provoca, digamos, na medicina digamos, a evolução da medicina como ciência, como integração com outras áreas, né? A gente vê que os diagnósticos de imagem, eles expandiram muito. Tomografia, ressonância, PET scan, exames metabólicos, enfim, em todas as áreas de medicina. Na psiquiatria, a gente já tem um diagnóstico que às vezes vem um paciente, doutor, eu acho que eu estou com algum problema, eu queria fazer uma tomografia da minha cabeça para ver se eu tenho algum problema. Existe isso na psiquiatria? Existem algumas doenças que a gente pode ter um diagnóstico por imagem, um exame de sangue, um exame genético, ou é uma especialidade muito mais clínica? Essencialmente clínica. Eu acho que, enfim, na medicina, lógico que hoje nós temos marcadores de alterações, quando a gente vai para a área de neurociências, alguns marcadores de áreas específicas que você tem, mas são marcadores de pesquisa. Nós não temos nenhum exame que dê um diagnóstico de depressão, de ansiedade, de transtorno alimentar. Desses quadros mais comuns, estresse pós-traumático, nós temos marcadores de pesquisa. O que nós temos em termos de diagnóstico, de psiquiatria, que tem alguns marcadores mais essenciais em ressonância, são as demências, os quadros, os processos cognitivos. E no restante, não. Então, é sempre importante falar que o exame é clínico. É a partir do exame do paciente, do discurso dele, da fala, do que ele tem ali na apresentação, da localização dos sintomas mentais dele, que a gente faz o diagnóstico. E os diagnósticos na psiquiatria, de uma forma geral, eles são mutáveis? Um paciente ele pode chegar com um diagnóstico e ao longo dos anos do acompanhamento com você, esse diagnóstico pode ir mudando? Ou normalmente são doenças que se sobrepõem, são conflitantes e a pessoa tem vários, digamos, diagnósticos dentro de um diagnóstico? Nossa, perfeita, William, a pergunta, porque a grande questão da psiquiatria contemporânea é a questão do transdiagnóstico. Para além do diagnóstico, vou dar um exemplo mais comum, né, do diagnóstico psiquiátrico mais comum, que é a depressão. Para além do que a pessoa tem de diagnóstico de depressão, se ela for diagnosticada enquanto categoria, ou seja, ela tem um diagnóstico de depressão, ela tem os sintomas. Esses sintomas, ela pode ter sintomas obsessivos,
ela pode ter sintomas alimentares. Então, dentro do próprio quadro dela de depressão, ela tem o transdiagnóstico, ela versa em outros sintomas. Então, é muito natural, de acordo com o quadro, a gente ter mudança de diagnóstico. Às vezes, a pessoa iniciou com quadro de depressão, e aí, ao longo do tempo, ela evolui, ela apresenta mais sintomas ansiosos ou mais sintomas obsessivos. E isso é a natureza até das classificações que estão vindo agora em discussão, que a gente, né, assim, utiliza em termos de pesquisa na psiquiatria, são estruturas que a gente avalia esse comportamento mais transdiagnóstico, que não fica só na apresentação da categoria, do grupo, né, mas da presença do que a pessoa tem de sofrimento. Não sei se eu acho que é um tema que até quando a gente vai falar com psiquiatras que não são da área de pesquisa, eles geram uma complexidade. Então, imagino que... Olha só, isso deu um nó na minha cabeça. Então pode ir, porque para eu poder tentar traduzir isso de uma forma que te ajude. Foi super esclarecedor. Mas eu vou fazer uma pergunta que talvez a gente ajude a falar um pouco desse tema, né? Uhum. Imagina que você está atendendo um indivíduo jovem e ao longo da jornada dele, ele envelheceu com você, né? E essas passagens de mudanças na vida, né? Seja de mudanças corporais, mudanças de trabalho, mudanças de locais onde ele está. Isso muda, digamos, os sintomas e o diagnóstico que ele tem, uma mudança nesse sentido, porque eu imagino que, eu vou falar uma coisa aqui, me corrija se eu estiver errado, tá? Que na psiquiatria é uma adaptação da nossa cabeça a vários coisas externas, né? Fenômenos externos, sejam eles emocionais, sejam eles de trabalho, é um conjunto de coisas que faz a gente, digamos, ter esses sintomas ou ter esses diagnósticos, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente vai sofrer de formas diferentes, né? Ou a gente tá começando um trabalho novo, a gente tá sendo demitido desse trabalho, ou a gente tá começando um relacionamento, a gente tá se separando desse relacionamento, a gente tá vendo um filho nascer, ou a gente tá vendo a mãe morrer, né? Então, eu acho que são momentos de vida que geram, digamos, percepção de vida diferente. E são essas percepções que você fala que podem ter essas nuances no diagnóstico? Perfeito, né? Você está falando da forma da natureza humana enquanto experiência de vida. Não necessariamente isso é um adoecimento emocional, porque você falou de várias etapas do ciclo da vida. E a forma de experimentar isso pode criar deslocalizações. Pensando disso, isso pode ser mais existencial que um diagnóstico. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, a pessoa que teve, vamos falar assim, uma paciente jovenzinha minha que iniciou um quadro na adolescência de um transtorno alimentar grave, vamos pensar, uma anorexia nervosa, que parou de comer, enfim, devido à juventude, devido aos padrões, ali aquela pressão, né, de emagrecer criou uma ruptura da genética dela que fez ela ir ficar, vamos falar assim, até comer muito pouco. Depois ela volta a comer de acordo com o tratamento, se restabelece, mas ela pode, em outro momento da vida, ter uma depressão, entende? De acordo com o quadro clínico dela, e depois ela sempre vai ter ali aquele marcador de conjunto de sintomas alimentares. Isso pode ganhar mais presença, menor presença, depois ela pode abrir um quadro, ou não. Ela pode caminhar pelos esses modelos de estresse da vida que você falou, dessas experiências, sem adoecer. Então, isso que é interessante, que às vezes a pessoa não necessariamente ela vai ir tropeçando e caminhando em vários diagnósticos. Não necessariamente ela vai continuar repetindo o adoecimento. Pode ser que sim, isso vai depender muito da genética, do contexto, do próprio suporte que ela teve de tratamento, né, do tratamento medicamentoso feito de forma correta, a psicoterapia. Então, o conjunto familiar. Então, as variáveis todas vão contar para a evolução. Acho que é isso que é o interessante, que às vezes a gente vai caminhar pela genética, pelos marcadores biológicos, mas também tem esses marcadores socioculturais que são essenciais para a área de trabalho, né, da psiquiatria. E é super legal você ter falado nisso, porque às vezes as pessoas acham que estão doentes, mas às vezes é só a vida, né? São as dificuldades que nós passamos pelo dia a dia e que talvez nós deixamos de aprender a lidar, né? Você deu um exemplo de uma jovenzinha, né? E uma coisa hoje em dia que me chama muito a atenção é justamente nesse público mais jovem, né?
a dificuldade, às vezes, que eles têm de aceitarem a si mesmos. A gente tem hoje em dia muito filtro no Instagram, muito filtro em plataforma, né? As pessoas se reconhecerem... Você acha que está havendo uma dificuldade das pessoas se reconhecerem quem são de verdade? As pessoas mostram para o mundo algo que não é real? Muito. Também de acordo com a família, com o meio sociocultural, com que aquilo é valorizado. Isso nós já temos até estudos que marcam mesmo que as pessoas têm mais sintomas depressivos, ansiosos, de distorção de imagem corporal, até abertura de quadros de transtornos alimentares pelo uso de determinado, ou a pessoa se expõe, ou a pessoa consome determinados conteúdos que são nocivos. Então, sem dúvida, essa disrupção, né, essa ruptura de quem a gente é aqui, né, nesse lugar nosso, real, para o virtual, ele é um exercício que a gente que nasceu numa era analógica, sem tecnologia, tem dificuldade. Agora, imagina quem já nasceu com tudo isso. Então, sim, tem questões graves que estão acontecendo, que a gente precisa ter muita atenção e cuidado, né, para que isso não seja potencializado esses muito jovens. Isso aí é bem importante. E você me falou, logo quando a gente chegou aqui, né, a gente conversando, você me usou um termo que eu não conhecia. Uhum. E eu vou pedir para você explicar para as pessoas o que é, porque eu achei super interessante. A bolha. O que é essa bolha agora? Fala para mim. Isso eu aprendo muito com os mais jovens. Olha, na minha bolha, as coisas não são assim. Quando eu faço algum contraponto de comentário, quero apresentar outra perspectiva, aí a pessoa sempre fala assim, não, eu não tenho... Porque antes a gente falava assim, na minha família, na minha, sei lá, na minha classe social, no clube onde eu frequento, não acontece isso. Você daria referências de pessoas. Hoje os jovens às vezes falam para mim, olha só, Francisco, isso aí não acontece na minha bolha, não. Tipo, a minha bolha é isso aqui, eu consumo o conteúdo que eu quero, as pessoas que eu concordo, o que eu quero. Então, a discordância, né, a diferença, às vezes ela está sendo menos tolerada. Então, a bolha é esse fenômeno da pessoa só circular em quem tem ideias próximas. Não circular por ideias que sejam contrárias ou divergentes. Olha que problema, né? A gente diminui a tolerância. E assim, eu acho que diminui a tolerância, né? E também diminui assim, a capacidade da gente debater, arguir, aprender, crescer, né? Porque se a gente não tem ninguém que discorda da gente, a gente se torna um autodidata, né? A gente parece que sabe tudo, né? Então, eu também tenho essa impressão que essa bolha, né? Faz com que esse isolamento e as pessoas não querem evoluir. Essa é a impressão que eu tenho. Mas será que também essa bolha também não tem a ver com o mundo que a gente vive, um mundo assim que tem uma violência? Se a gente caminha para longe dos lugares onde a gente frequenta ou onde a gente mora, né? Tem muito medo de violência e tudo. Será que essa bolha também não tem uma relação com todo esse mundo diferente, digamos assim, do que é o habitual? Ou será que isso é só uma proteção dessas pessoas? Acho que tem as duas coisas, né, Uli? Acho que você falou muito bem. Porque também quando a gente vai para o interior, né? Eu que sou uma pessoa do interior, as pessoas também tendem a ter suas próprias bolhas, né? Seus redutos. Então, tem essa questão da violência, da diminuição da circulação no grande centro, de tudo que a gente tem que se restringir, entre aspas, por conta da violência. Mas eu acho que também tem esse aspecto de não querer flexibilizar, de não querer se opor. Eu acho que tem as duas vertentes, como você bem colocou. É um exercício, né, social nosso, a gente vê o que tem de diferente por aí. Eu acho que é esse exercício que a gente tem que fazer o convite, né, para a gente aprofundar as nossas relações nos dias de hoje. Eu acho, enfim, uma perspectiva, né? Bem legal isso aí. Voltando a um tema que eu sempre gosto de chamar a atenção com essa questão de juventude e tudo, né? E eu vejo muitos relatos, né, de pessoas nessa transição colégio, faculdade, enfim, né? Utilização de medicações, né? Para poder melhorar a concentração, estudar melhor, né? Eu tenho a impressão que isso hoje em dia
existe, digamos, uma massificação de utilizações dessas medicações. Você tem visto isso? Isso foi agora uma pergunta que é muito engraçada, né? Que às vezes meus pacientezinhos jovens, eles chegam falando sintomas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade como uma realidade, como se eles estivessem com dificuldades realmente ali da atenção, de uma dificuldade de manter ali. Então, é muito importante a gente entender que tem um diagnóstico, que realmente a pessoa pode, de acordo com as dificuldades que ela tem de planejamento, de maior impulsividade, de sustentar a atenção, a necessidade, os quadros às vezes se abrem na própria infância, né? A maioria dos diagnósticos do transtorno de déficit de atenção, ele necessariamente vai começar na infância e não na vida adulta. Mas a gente tem a necessidade da performance, que é o que você falou. Às vezes a pessoa tem a ilusão, a fantasia que ela vai utilizar um medicamento, ela vai melhorar o que ela tem de base, o que não é real. O que a gente tem em termos até de marcadores, quando a gente sai da clínica e vai para estudos, é que ele não melhora a performance. Ele pode aumentar o tempo que a pessoa consegue executar. E de acordo com não vai tornar ninguém mais inteligente. A inteligência não se modifica com o uso desses medicamentos, os psicoestimulantes, que é a classe dos medicamentos que as pessoas às vezes buscam. Mas esse é um contraponto que é um exercício diário, porque não só na psiquiatria tem essas demandas da performance, né, de melhorar o que já se tem, como tantas outras áreas do que a gente vê das demandas de hoje em dia. Então, isso aí é o dia a dia. É engraçado esse negócio de performance, porque é um mundo hoje em dia da performance, né? Você tem que ser magro, forte, bonito, inteligente, tem que ter tudo, né? Então, e o mundo real não é isso, né? As pessoas têm diferenças, enfim. E o importante é a gente entender todas essas diferenças para viver bem, né? E isso que você falou sobre performance, né? As pessoas associam realmente o uso dessas medicações como se fossem ficar mais inteligentes. Não existe isso, né? Uma pílula da inteligência, né? Não, é o sacrifício, né? Assim, a gente sabe que habilidades, cada um tem um patamar que desliza de conhecimento, que tem capacidade. Nem todos nós temos a mesma capacidade de aprendizado. Cada um temos as diferenças. Tem gente que é mais racional, prático, estruturado. Tem gente que é mais emotivo e vai precisar de outra forma de acessar aquele conhecimento. Então, acho que o mais importante aí que a gente tem que sempre discutir é que a gente saiba deslizar e construir nossa capacidade intelectual dentro das características nossas de base. Isso também determina sacrifício. Você fez medicina, fez residência, fez cirurgia, né? Enfim, que é uma área extremamente complexa e que determina uma construção de habilidade que não é nada simples, né? Até vocês, cirurgiões, coordenarem, eu acho que eu nunca daria conta de ter feito cirurgia. Enfim, eu tenho que ficar só escutando mesmo, eu sei da minha limitação. Então, eu não daria conta de coordenar a cabeça com as mãos. Então, né? Então, assim, cada um tem que saber mais ou menos também por onde que vai, porque nem todo mundo tem a mesma natureza. Então, acho que é esse exercício, né? Também de sacrifício. Porque aprender alguma coisa complexa é uma curva. Ninguém, né, assim, sai sabendo coisas complexas do nada. A gente tem ali um exercício de construção. Então, acho que essa construção que precisa ser expandida para que as pessoas possam entender a curva delas. E não namorar que vai ser o prêmio Nobel de um dia para o outro, que isso acontece também. Ou vai, né, ter uma verdade absoluta ali que eu consumi aquele conteúdo, eu já sei, eu sou especialista, eu posso ser psiquiatra, coaching, eu posso medicar as pessoas, eu já sei a solução. O famoso hoje em dia o tudólogo, né? Os tudólogos é o que mais existe, né? Então a gente sabe que, enfim, né, acho que é isso, né? Esse exercício de humildade, né? Acho que a humildade precisa voltar à moda. Você falou uma coisa que eu me lembrei da minha época de faculdade. Eu não conheci ele quando cirurgião, mas existia um professor da faculdade que era cirurgião, dizem que era um exímio cirurgião, e teve um acidente de carro, ficou cego. Ele fez psiquiatria, foi psiquiatra depois, e depois se tornou um excelente psiquiatra. Então, pessoa que se esforçou, ele sempre quis continuar, né? Então, acho que esse exemplo desse professor, me lembrei agora, é um exemplo de que a gente pode
com esforço, consegue tudo, né? O mundo do imediato é que eu acho que é difícil você lidar com esse mundo do imediato, né? Porque você quer algo que não é assim, né? Que não é rápido. A vida é uma construção do dia a dia, né? Eu acho que vou te fazer um contraponto, se você me permite. Quando você Lógico. fala assim, tudo é possível, você fala, ele era um exímio cirurgião, provavelmente uma pessoa com uma habilidade intelectual bem expressiva, e aí depois conseguiu usar essa mesma capacidade expressiva para uma outra área, o que não é assim, vamos falar assim, a rotina da maior parte das pessoas. Então, Não é fácil navegar, né? não, né? Tem pessoas que são realmente dotadas de determinadas habilidades mais concretas e são muito determinadas do ponto de vista dos cálculos, da programação, pessoas que exercem exatas e tudo isso, pessoas que têm mais capacidade de abstração. Então, nem tudo pode. Eu acho que na era do tudo pode, a gente tem que ser aquela pessoa que fala assim, olha, nem tudo pode. As coisas, né, esbarram nas nossas impossibilidades. Eu acho que se dar conta das impossibilidades é fundamental. Isso é importante, a gente sabe. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, né? Mas a gente saber ter ciência das nossas limitações e barreiras é super importante também, né? A gente não pode só saber do que a gente é capaz, a gente tem que saber também, ter noção do que é talvez incapaz, né? O tombo é menor. O tombo é bem menor. É bem menor. E aproveitando, né? Você também, a gente tá no setembro amarelo, né? E hoje é o dia? É exatamente o dia? Hoje é o Dia Mundial, né, de Prevenção ao Suicídio, que é uma tragédia social, que realmente quando a gente vai para, né, comunicando aqui para as pessoas, quando a gente pensa no suicídio, ele é um desfecho fatal, que ele tem muita associação com quadros psiquiátricos que não estão em tratamento, em especial esquizofrenia, transtorno bipolar do humor, depressão. Então, acho que a importância da prevenção comunicar sobre saúde mental de uma forma que as pessoas que estão em adoecimento não se neguem a se tratar, ou as pessoas que estão em volta. Eu acho que é um dia de falar sobre a rede de apoio, né? Sobre as famílias, sobre os amigos, sobre o colega de trabalho, a gente poder diminuir as barreiras de atendimento. Acho que é isso, nesse dia. E existe, digamos, alguma relação causal do suicídio, algum padrão familiar? O que a gente pode falar para todo mundo que está ouvindo aí sobre o suicídio, das pessoas, enfim, abrirem, digamos, o olho para as pessoas que estão no seu entorno, né? O que seria interessante a gente levar em consideração? Lógico que você falou fator genético, sim, pessoas que têm história na família, de pessoas que se suicidaram, ou que têm quadros psiquiátricos mais graves, como esquizofrenia, transtorno bipolar do humor, que precisaram fazer alguma internação psiquiátrica, pessoas que já tentaram se matar antes, né? Pessoas que tiveram tentativas de suicídio prévio, ou pessoas que estão modificando o comportamento, ou se isolam, ou passam a se afastar muito do trabalho, da vida, né, da família, ou vão se modificando. Então, acho que o principal são essas mudanças, né? Todo esse aspecto da medicina, né, da genética, do social, mas também as pessoas se atentarem para mudanças muito bruscas, que elas podem denotar um sofrimento emocional adoecido. Eu acho que é isso, é abrir um canal de não julgamento. Eu acho que a principal palavra, assim, às vezes, não é apontar, você tá deprimido, você já está de frescura, você já tentou se matar antes, não vai conseguir agora. Eu acho que é criar comunicação mais acolhedora para que possa chegar para um tratamento. Acho que sempre essa é a mensagem que a gente discute, né, do ponto de vista técnico. E há um aumento da incidência ou não? Isso é um dado real ou não? É um dado real, né? Assim, você tem curvas mundiais de aumento de suicídio, não só pelo aumento de quadros psiquiátricos, porque você tem um modelo hoje em dia maior, mundial, de uma carga
todos os modelos das doenças psiquiátricas, você tem um modelo de estresse, né? O estresse, a pressão, a complexidade da vida ali pressionando a pessoa. Então, esse modelo de pressão, ele favorece a abertura de quadros psiquiátricos. Então, você tem uma maior abertura de quadros de adoecimento. E também, para além do quadro só da questão psiquiátrica de transtornos mentais, você tem um afrouxamento dos laços sociais. Você teve uma mudança do núcleo familiar, as migrações, as mudanças de relações que a gente está, né, veio conversando aqui, sociais, de valor de vida, dessa coisa até da superficialidade da tecnologia e não mais as relações humanas mais aprofundadas, criam desorientações nas pessoas que é como se a vida perdesse o valor. Então, você também tem não só mudanças do ponto de vista do adoecimento, mas também perda do valor da vida. A vida como se não tivesse um respeito a quem nos deu a vida, né? Que tem muito isso, né? Essa marca de origem, de história, que vai nos localizando na nossa existência. Então, também tem esse outro aspecto, que é bem importante hoje em dia, nesse tipo, né? de valorização das tradições, dos hábitos familiares, dos laços mais aprofundados, do coletivo, né, do valor social da pessoa enquanto ali sujeito que vai amarrando ela na vida, né? Então, isso também é importante. Então, tem sim. Então, é uma preocupação de reforçar isso, né? Das pessoas não se distraírem do que é importante. E é engraçado, você repetiu aí na sua fala umas 4 vezes a palavra laços, né? E isso, para mim, é super interessante, no sentido que parece que as pessoas são distantes mesmo, né? Quando a gente tem um laço, a gente tem um abraço, a gente tem um carinho, né? A gente talvez fique menos doente, né? Do ponto de vista psiquiátrico, né? As pessoas, quando a gente vivia mais junto, né? O almoço de domingo, ir pra praia, 50 pessoas dentro de um Fusca, a farofada, enfim, uma brincadeira desse tipo. Acho que as pessoas talvez eram mais felizes do que tá vendo um programa de TV, enfim. Acho que tá faltando um pouco, talvez, também disso, né? Aumentou talvez as doenças psiquiátricas, porque falta um pouco disso no nosso dia a dia, na nossa vida, né? A vida corrida, né? Isso a gente tem que sempre se resgatar, né? Um resgate, uma vigilância que todos temos que ter, né? Eu acho que a vida corrida também é a gente que vai, como se diz, colocar o nível que a gente quer correr. Então, eu acho que é essa volta a escolher o próprio pace, né? Em qual ritmo que você quer correr. Porque tem corridas que atropelam, as pessoas vão embora, né? Se perdem. E você corre? Corro. Ah, que legal. Eu também gosto de correr, mas eu não sou profissional, não. Não, também não sou, não, gente. Eu sou bem amadora. Corro, assim, total para poder relaxar a cabeça, para viajar. Amadora não é, né? Falou pace, já não, amadora total. Escapou aqui. Não tem pace, não. Eu corro viajando nas nuvens só para relaxar, para a cabeça voar, não... sem preocupação com... Acho que é isso, né? Para mim, é um bom alívio mental. E você diria que, assim, eu sou apaixonado por esporte. Você diria que o esporte é um bom remédio na psiquiatria? Ótimo, excelente. E hoje, cada vez mais, a gente tem, né, assim, até pesquisas, a neurociência já avançou muito como o esporte, o exercício físico como marcador de modulação de resposta de tratamento psiquiátrico. Então, você tem, de acordo com a intensidade, com a frequência que a pessoa faz o exercício físico dela, ela pode produzir, enfim, BNDF, interleucina, substâncias cerebrais que elas são protetoras e até ajudam na resposta ao tratamento. E o esporte, como você falou, às vezes o esporte coletivo, tem muito também a noção social, né? Então, acho que para os dois lados, tanto para o social quanto para o indivíduo, né? Quanto fenômeno psíquico e cerebral. Você falou um negócio do esporte, né? O coletivo, né? E uma coisa que eu faço crossfit, né? Então, isso é uma coisa que aconteceu, que eu vejo muito legal, que a academia, quando você vai na academia e vai malhar só, né? É muito solitário, né? Você tá lá, faz sua série, né? E você tocou num assunto que para mim é bem legal, assim, o crossfit a sensação de comunidade se torna um exercício bem mais feliz, né? Mais as pessoas, todo mundo junto, né? Então, a dica, ó, as pessoas na academia são bem mais felizes do que se não for para academia. Então, sai para correr, bota um tênis, vai andar na lagoa, vai andar na praia, vai para uma academia, isso aí vai fazer sua cabeça ficar melhor. Sem dúvida. Queria agradecer a Francisca pela presença, foi um papo muito interessante, aprendi muito, eu acho que as pessoas também aprenderam muito. E
eu acho que a gente está dentro de uma seara muito vasta, né? Então, talvez essa é a primeira vez que você vem aqui, vou te convidar outras vezes para a gente falar de outros temas, porque eu acho que isso é um tema que muda toda hora, né? Chegam novos diagnósticos, novos tratamentos, então você vai ser sempre bem convidado aqui. Quero te agradecer, né, Uli, pela conversa, pelas perguntas, pela reflexão que a gente foi construindo aqui, né, ao longo desse dia aqui especial e poder, de alguma forma, comunicar sobre saúde mental para que as pessoas se questionem, né, para além do uso dos medicamentos, do diagnóstico, o posicionamento dela para a vida, né? Eu acho que é isso que a gente sempre tem que retomar para usar isso de uma forma precisa. Obrigado a todos. Até o próximo Papo Cabeça.